Olá, Elijortana, meu nome é Lorena, sou advogada e professora de Direito, sou professora aqui na LJ e já estou trabalhando com os concursos públicos e estou trabalhando com a sua aprovação. Estou aqui para que você seja aprovado nesse concurso, para que você consiga acertar todas as questões relacionadas à igualdade racial e de gênero, especificamente sobre o Decreto 10.678 de 2003. Uma leizinha aí nova, simples, curta e que vale super a pena você saber, entender e aplicar em todas as questões, para que então você possa gabaritar qualquer questão que apareça sobre essa matéria. Esta lei, este decreto, ele cria a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e dá outras providências. Então, o objetivo desse decreto aqui é criar essa Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Vai criar essa secretaria e, consequentemente, outros órgãos, trazer suas finalidades, seus objetivos. E como a gente bem viu, se trata de igualdade racial. Então, a gente vai abordar exatamente essa questão aqui nesse decreto 10.678 de 2003. Lei nova, hein? Introdução. Uma introduçãozinha aqui rápida para vocês, para a gente ter uma noção do que a gente vai trabalhar. A medida provisória número 111 de 2003 criava a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Ela foi aplicada em conformidade com o artigo 62 da Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Isso quer dizer que, antes da gente ter uma lei, essa lei que a gente está estudando agora, esse decreto que a gente está estudando agora, a gente tinha uma medida provisória. A medida provisória 111, que tinha o mesmo objetivo da nossa lei que nós estamos estudando. Essa medida provisória, ela foi criada por um motivo urgente, motivo relevante, que permite a criação dessa medida provisória. Então, quer dizer que sempre que houver uma necessidade urgente, relevante, o presidente ele vai poder adotar uma medida provisória com força de lei. Então, essa medida provisória, ela vai trazer tudo que uma lei traria e vai produzir todos os efeitos que uma lei produziria. Mas por que a criação dessa medida provisória? Por que não cria logo uma lei, já que tem o mesmo objetivo e vai produzir os mesmos efeitos? Porque o processo de criação, de elaboração de uma lei é muito mais complexo e demorado do que de uma medida provisória. Então, se a gente tem aqui um caso de urgência, a gente pode esperar a elaboração de uma lei? Não, vamos agilizar. Então, a nossa Constituição Federal permite a criação das medidas provisórias por esse motivo. Então, lembre-se disso. Levando em consideração o processo longo e diferente, além de complicado, que uma lei tem, ele tem que ser levado em consideração. Então, levando em consideração isso, pode ser criado uma medida provisória em caso de urgência, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Completando aqui. Então, sempre que cria uma medida provisória, leva então de imediato ao Congresso Nacional, que é onde vai passar para aprovação das leis, das medidas provisórias. A medida provisória, ela pode consequentemente virar uma lei, sem alteração, mas pode haver também alterações.
Nesse caso, foi revogada, a medida provisória foi revogada pela Lei 10.678, de 23 de maio de 2003, que foi promulgada com o mesmo objetivo da medida provisória, que tornou, então, essa medida provisória 111 como lei permanente. É a nossa lei número 10.678 de 2003. A criação e o funcionamento do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, CNPIR, é um dos elementos que advém da tentativa de incorporação de políticas para redução de desigualdades raciais no âmbito do governo. Então, em se tratando da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a gente tem o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que vem dessa tentativa de trazer essas políticas para reduzir as desigualdades raciais, estando relacionados ao Programa de Combate ao Racismo Institucional, PCRI, Programa de Combate ao Racismo Institucional. Então, nós já vimos aí a secretaria, o conselho e o programa. Com base em dados relativos à percepção dos conselheiros sobre o funcionamento e a importância do conselho, nosso CNPIR, dentro do aparato do governo federal, discute-se a potencialidade e as limitações da incorporação de políticas de combate ao racismo no âmbito do Estado brasileiro. Então, vai se discutir a potencialidade e as limitações dessas políticas de combate ao racismo. Exemplo mais famoso, cotas. As conclusões apontam que a resistência do setor público em incorporar a temática continua persistente e a promoção da participação social continua insuficiente. Então, pesquisas indicam que, apesar de implementar órgãos específicos, programas específicos, a participação social ainda continua pouca e a resistência do setor público ainda continua grande. Acentua-se a reduzida incorporação das deliberações e das ações do CNPIR pelo Legislativo Federal, pelas políticas públicas da própria Secretaria, pelas políticas de outros ministérios e pela opinião pública sobre o tema. A existência formal de políticas de combate ao racismo institucional, se não for acompanhada de efetividade concreta, pode reproduzir o racismo em vez de combatê-lo. Em suma, essa lei, apesar de várias mudanças ao longo do tempo, desde sua criação, nasceu com o objetivo de promover a igualdade e a proteção de grupos raciais e étnicos afetados por discriminação, demais formas de intolerância, com ênfase na população negra. Então, a gente vê aqui a criação de uma secretaria específica para abordar o tema do racismo, né? O tema da discriminação, das intolerâncias, mas com ênfase na população negra, como a gente viu aqui. Viu que existe um programa de combate a isso, de combate ao racismo institucionalizado, que seria aquele que está impregnado mesmo na população. E que, apesar da criação disso, é um tema ainda permanente. Ele continua muito aceso na população. Porque o que o nosso texto diz, nossa introdução vai trazer para a gente, é que a existência formal, ou seja, a criação de leis, de secretarias e órgãos e conselhos, sem a efetividade, ou seja, sem aquela atitude, ela acaba por reproduzir o racismo. Se torna, então, parte da discriminação e não uma eliminação dela. Vamos, então, passar pro
artigo 1º, que diz o seguinte: nada mais do que traz para a gente o objetivo da lei, que fica criada como órgão de assessoramento imediato ao presidente da República a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Então, vem trazer para a gente aqui que a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ela é um órgão de assessoramento imediato ao presidente da República. Então, vai ser um órgão que vai estar ligado diretamente ao presidente da República. Através de pesquisas, vocês vão perceber que essa Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ela foi incorporada, depois de algum tempo, por outra secretaria, outro ministério. Apesar disso, continua com o objetivo, a lei continua válida e nós temos ainda essa Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial como órgão de assessoramento do presidente de forma direta e imediata. As contribuições da sociedade civil organizada foram de grande importância para o avanço da questão da promoção da igualdade racial, o que ficou demonstrado na maciça participação da sociedade na primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a qual iniciou o processo de construção do Plano Nacional de Igualdade Racial. Outros exemplos de grande participação social referem-se à questão de cotas nas universidades, ao Estatuto da Igualdade Racial, em apreciação no Congresso Nacional, à saúde da população negra e ao emprego das domésticas, entre outros. Então, a gente vê aqui que nós temos questões muito específicas que são tratadas nesse plano, né, de igualdade racial. E a gente está falando aqui no âmbito das universidades, quando a gente fala das cotas, nós estamos falando de uma saúde precária, em que sua maioria seria da população negra, e a gente está falando também de emprego, especificamente das domésticas, que, falando em pesquisas, a maioria das domésticas, seria da população negra. Então, a gente tem aí um perfil em que esse plano ele vai abordar principalmente essas questões que são mais acesas, né? Dentre as principais restrições enfrentadas pela CEPPIR, nossa secretaria, para a consecução dos objetivos traçados, destacam-se as seguintes: a baixa institucionalização da política de promoção da igualdade racial, porque a principal dificuldade é a ausência de mecanismos institucionais permanentes para o desenvolvimento da política, ou seja, que leis permanentes dificultem essa institucionalização da desigualdade racial. Também é importante ressaltar que a ausência de indicadores gerais de mensuração da desigualdade racial e da exclusão da população negra e indígena também contribui para uma baixa institucionalização da política. Falta de dados, de indicadores reais, de porcentagem, que traga, de fato, uma pesquisa elaborada com esses dados de exclusão e desigualdade da população negra. A inclusão social e a sustentabilidade das políticas necessitam de aferição com base em indicadores sólidos, a fim de corrigir eventuais distorções. Destaca-se ainda que não existem metas definidas às políticas de ações afirmativas, embora sejam essencialmente temporárias, ligadas a metas a serem atingidas. Então, aqui a gente tem a intenção da inclusão social, da eliminação da desigualdade, mas que sem esses estudos concretos, esses indicadores sólidos que tragam informações verídicas e de fato, e que tragam grandes informações em sua amplitude,
Sem distorção, sem isso, seria possível. Mas a verdade é que não há como haver essa inclusão social de fato sem corrigir tudo isso que precisa. Esses dados, principalmente essa aferição que não é tão exata, tão concreta. E o que a gente tem aqui, que ainda não é como uma meta definitiva, são as ações afirmativas. Mas, ainda assim, é um paliativo, porque elas são essencialmente temporárias. Na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a gente pode ver a presença desses indicadores de ações afirmativas. E quando a gente fala desses direitos trazidos, né, para eliminar essa discriminação racial, a gente não pode considerar que seja discriminação. Isso é o que diz a Convenção. Tendo em vista que essas ações, essas medidas que são tomadas a fim de eliminar essa discriminação, elas são essencialmente temporárias. Quando cria-se um projeto, uma lei que vem trazer direitos específicos a um grupo de pessoas, aquilo ali é para para equiparar, né, de tornar de forma igual os diferentes grupos. Porque se a gente está falando, então, de uma questão racial, que é uma questão histórica, em comparação aos brancos, há essa diferença, então a intenção da lei é equiparar os dois. Mas esse projeto, ele tem que ser temporário. Porque se você vem dando direito aqui, tá aqui, aí você vem concedendo direitos. Chegou aqui, você continua concedendo, vai haver novamente um desequilíbrio aí nessa relação desses grupos. Então, a intenção é manter essa igualdade aqui, até as metas serem atingidas. Falta de conhecimento da questão racial, dificuldade persistente em função da falta de compreensão quanto ao significado das políticas e ações afirmativas pelos gestores nos diferentes níveis da administração. O questionamento muitas vezes ainda se encontra no nível primário quanto à constitucionalidade ou não de tais medidas, mesmo sabendo-se que o Brasil reconheceu há 4 décadas a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da ONU, cujo texto é inequívoco quanto à validade das ações afirmativas como alternativas preparatórias e inclusivas dos segmentos historicamente prejudicados. Então, a falta de conhecimento também é uma dificuldade para implementar o fim dessa desigualdade. A dificuldade em entender que sim, existe um problema, que sim, nós já temos medidas para eliminar esse problema, mas ainda falta o tal da aplicação, né? Então, falta de conhecimento da questão racial. Apesar de a gente ver que o Brasil aqui reconheceu há 4 décadas, 40 anos, a Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação racial, ainda surgem esses questionamentos quanto à validade ou não de medidas. As cotas, por exemplo, são sempre questionadas, constantemente questionadas. Outra questão, a insuficiência dos recursos materiais e inadequação da infraestrutura. As instalações são insuficientes para a devida acomodação das equipes gerencial e executora do programa. Além disso, faltam mesas, arquivos, linhas de telefone e computadores, e é preciso renovar alguns já bastante obsoletos. Insuficiência de recurso e inadequação da infraestrutura. Ninguém trabalha bem sem recursos, sem infraestrutura. Se não tem o básico, que seria mesa, arquivo, linha de telefone, computador para pesquisar,
realmente não tem como um órgão, um conselho, uma secretaria trabalhar bem, né? Aplicar de fato o que a gente já tem aí na nossa legislação. Inadequação da quantidade da qualificação dos recursos humanos. A estrutura de pessoal da secretaria ainda não está consolidada. É necessário também o desenvolvimento de competência na área de atuação nos quadros da administração federal, pois faltam servidores qualificados e de carreira nas equipes executoras dos programas. Mais de 80% do quadro são compostos por consultores que não apresentam o vínculo necessário com a administração pública e concentram muitas informações, prejudicando a continuidade dos trabalhos. Se a gente tem pessoas sem qualificação, sobrecarregadas, não tem como o trabalho fluir, não tem como o trabalho sair bem feito. Então, nós temos aí como prejudicial essa questão de falta de qualificação, falta de pessoal, também é um fator impeditivo da aplicação dessa eliminação da desigualdade. No artigo 3º, nós temos a respeito do nosso conselho, o CNPIR. Será presidido pelo titular da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, e terá a sua composição, competências e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo a ser editado até 31 de agosto de 2003. Então, quando a nossa lei aqui, ela foi promulgada, concedeu aqui a titularidade do Conselho ao titular da Secretaria também. Então, ele seria aí, o Conselho seria presidido pelo titular da Secretaria. E a composição, competência e funcionamento vai ser estabelecido, ou foi estabelecido, né, meses depois da promulgação. A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República constituirá, no prazo de 90 dias, contado da publicação dessa lei, grupo de trabalho integrado por representantes da Secretaria Especial e da sociedade civil para elaborar proposta de regulamentação do CNPIR a ser submetida ao presidente da República. Então, 90 dias, contado da publicação da lei, o grupo começa a apresentar, elaborar propostas de regulamentação do Conselho, para que consiga, então, colocar em prática os programas, né? Aqui o significado, né, que a gente já viu, Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. No artigo 4º, fica criado na Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República um cargo de secretário adjunto. Aí nós temos esse código aqui, que o anexo junto a essa lei vai trazer vários desses códigos. Nós temos o código DAS 101.6, que vai falar sobre cargos, remunerações, etc. Precisa saber isso para a prova? Não percam tempo com o anexo dessa lei, tá? Fica criado na Secretaria Especial de Políticas Públicas, então, um cargo de secretário adjunto. Então, nós temos lá o titular da secretaria e nós temos a criação de um cargo de secretário adjunto. No artigo 4º, fica transformado o cargo de secretário-geral de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no cargo de ministro de Estado-chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Só mudou o nome, a nomenclatura aqui do cargo, tá? Transformou o cargo de secretário especial em cargo de ministro de Estado-chefe. E essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa é a lei simples, básica, fala apenas sobre a criação de um órgão, uma secretaria, que tem a especialidade, né, de promoção da igualdade racial, e fala sobre os outros cargos, os outros órgãos, conselho, né,
que serão em consequência da criação dessa secretaria. Apenas isso. Simples. Só precisa saber que a secretaria ela é um órgão de assessoramento imediato, direto ao presidente da República, e que vai ter outras estruturas dentro dessa secretaria. Vamos passar para as questões para a gente poder colocar em prática essas informações aqui. São poucas informações, mas que são úteis e todo ponto faz diferença. Então, toda questão faz diferença. Se a gente está falando de uma lei que é tão fácil de saber do que se trata, é uma lei que vale a pena ter conhecimento. Questão de número 1. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o órgão de assessoramento imediato ao presidente da República nas questões sobre políticas de promoção da igualdade racial. Primeira coisa, vocês observaram aqui? A banca e o ano. Então, a gente tem aqui a nossa banca do nosso concurso e recente, né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente o órgão de assessoramento imediato ao presidente da República nas questões sobre políticas de promoção da igualdade racial. Essa questão foi dada. Essa aqui é para ninguém zerar. Por quê? Se a gente está falando de um órgão de assessoramento imediato ao presidente da República que trata sobre políticas de promoção da igualdade racial, a gente só pode estar falando sobre Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Porque foi isso que a gente tratou aqui. Então, a questão de número 1, letra B, e tá no primeiro artigo, né? Fala lá sobre ser um órgão de assessoramento imediato ao presidente. Questão de número 2. Complete a frase com base nos conhecimentos da Lei 10.67803. A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República constituirá no prazo de contado da publicação desta lei grupo de trabalho integrado por representantes da Secretaria Especial e da sociedade civil para elaborar a proposta de regulamentação do CNPIR a ser submetida ao presidente da República. Então, a Secretaria Especial de Igualdade Racial, ela constituirá no prazo de 90 dias, 30 dias, 1 mês ou 120 dias. Primeira coisa, são dias, então já elimina o mês. E ainda que 30 dias seja um mês é um mês, 30 dias são 30 dias. E a gente está falando de uma questão que traz coisas que estão expressas na lei. Então, a gente está falando de coisas técnicas. E o prazo será de 90 dias. E essa informação está lá no artigo 3º. Já que a gente tem poucos artigos nessa convenção, muito fácil de saber. Então, aqui, 90 dias. Questão de número 3, para a gente finalizar aí. Julgue o item a seguir com base na análise da Lei 10.678. O Conselho será presidido pelo titular da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e terá a sua composição, competências e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo. Perfeito! É tudo o que está lá no artigo 3º, se não me engano. Então, tá certinho. E o nosso gabarito ficou, então, questão de número 1, letra B, questão de número 2, letra A e 3, certo. A gente finaliza aqui, tá? A respeito dessa lei, são apenas essas informações, são poucas informações. Saibam apenas a função da secretaria, que existe o conselho
e também essa troca de nomenclatura dos cargos, né? São trazidos aí, além desse prazo de 90 dias, que é o único prazo trazido aí nessa lei. Certinho? Então, continua resolvendo questão. São poucas questões, porque são poucas informações, né? Uma lei bem curtinha, mas vale muito a pena garantir, então, esse ponto aí que vai trazer essas informações dessa lei. Certinho? Então, continuem, me coloco à disposição para qualquer dúvida. E, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima aula.